A introdução. O contexto histórico. 1 Samuel 17, 1-3. O relato começa situando geograficamente o confronto. Os filisteus ajuntaram os seus exércitos para a guerra e congregaram-se em Socó, que é de Judá, e acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim, V.1. O Vale de Elá, palco do embate, era uma importante rota comercial e estratégica entre as montanhas de Judá e a planície filisteia. 1. A apresentação de Golias, 1 Samuel 17, 4-11. O texto descreve minuciosamente o gigante. Saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo, aproximadamente 2,90. Ventro 4. Sua armadura impressionava. Cota de malha de cobre, peso de 5.000 ciclos, 57 kg. Vento 5. Canelas de cobre, um dardo de cobre entre os seus ombros. Vento 6. A haste da sua lança era como órgão de tecelão, e o ferro da sua lança pesava 600 ciclos netcona. Vento 7. Golias desafiava Israel diariamente. Escolhei dentre vós um homem que venha contra mim. Vento 8. Prometendo que se fosse vencido, os filisteus seriam servos de Israel. Vento 9. O efeito psicológico era devastador. Ouvindo Saul e todo o Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram grandemente. Vento 11. Li 2. A chegada de Davi. 1 Samuel 17, 12, 27. O texto apresenta Davi como filho daquele Efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé. Vento 12. Destacando que ele era o mais novo entre 8 irmãos. Vento 13 e 14. Enquanto seus irmãos estavam no exército, Davi ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai. Vento 15. A narrativa detalha a missão doméstica que trouxe Davi ao campo de batalha. Jessé disse a Davi, seu filho: Toma agora para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e leva-os depressa ao arraial a teus irmãos. 17. O texto menciona que Davi chegou ao cerco do arraial, quando o exército saía em ordem de batalha. Vento 20, deixando as provisões e indo saudar seus irmãos. 3. A indignação de Davi, 1 Samuel 17, 23-32. O texto mostra o momento exato em que Davi ouve o desafio. Estava ele ainda falando com eles quando eis que o guerreiro subiu, Golias, o filisteu de Gate, das fileiras dos filisteus, e falou as mesmas palavras, e Davi as ouviu. Vento 23. A reação dos soldados israelitas é descrita. Todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temeram muito. Vento 24. Davi expressa sua indignação com perguntas reveladoras. Quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? V26. Seus irmãos o repreendem. V28. Mas Davi insiste. Que fiz eu agora? Não foi mera palavra? V29. O texto registra como suas palavras chegaram a Saul. Tomaram a Davi e o levaram perante Saul. V31. Onde ele faz sua ousada declaração. Ninguém desfaleça por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Peri 32. 4. O diálogo com Saul. 1 Samuel 17, 33 e 39. Saul expressa ceticismo. Não poderás ir contra este filisteu para pelejar com ele. Vento 33. Davi responde com seu currículo pastoral. Teu servo matou o leão e o urso, e este incircunciso filisteu será como um deles. Vento 36. Concluindo com sua famosa declaração de fé. O Senhor me livrará da mão deste filisteu. Vento 37. O texto detalha a tentativa fracassada de armar Davi. Saul vestiu a Davi da sua armadura. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar. Vem 38-39, resultando na decisão de Davi. Não posso andar com isto. E Davi tirou aquilo de sobre si. Vento 39. Lire 5.
O confronto. 1 Samuel 17, 40, 51. O texto descreve meticulosamente os preparativos de Davi. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor, e a sua funda estava na sua mão. Vento de 40. O contraste com Golias é chocante. O filisteu vinha chegando cada vez mais perto de Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. VT 41. O diálogo pré-batalha é registrado palavra por palavra. Golias. Sou eu, algum cão, para vires a mim com paus? V 43. Davi. Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Z 45. O texto detalha o momento decisivo. Estendeu a mão ao alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. VT 49. A descrição da morte é vívida. A pedra se lhe encravou na testa, e ele caiu com o rosto em terra. VT 49. Seguida pelo ato final. Davi correu. Pôs-se sobre o filisteu e tomou a sua espada, e lhe cortou a cabeça. VT 51. 6. As consequências. 1 Samuel 17, 52, 58. O texto narra o efeito dominó da vitória. Levantaram-se os homens de Israel e Judá, e perseguiram os filisteus. Vim 52. Detalha o destino da arma de Golias. Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Vim 54. Enquanto as armas dele pôs na sua tenda. Vim 54. O episódio termina com o curioso diálogo entre Saul e Abner sobre a identidade de Davi. Vodina em 55-58, mostrando como o jovem pastor ainda era desconhecido na corte real, apesar de já ter servido a Saul como músico. 1 Samuel 16, 21, 23. Conclusão. O significado permanente do relato. Esta narrativa detalhada oferece múltiplas camadas de significado. Teológica. Demonstra o poder de Deus operando, através dos fracos. 2. Psicológica. Mostra o poder da fé sobre o medo. 3. Estratégica. Revela a importância de usar habilidades naturais com sabedoria divina. Literária. Apresenta um dos relatos mais vívidos e cinematográficos da Bíblia, versículo-chave. Saberá toda esta congregação que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. 1 Samuel 17, 47.